Santos e santas, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. O conteúdo hoje para o nosso canal Alex Carlos será um conteúdo cristão devocional. O nosso ponto de partida se iniciará no livro das Lamentações de Jeremias, Lamentações 4, verso 1, que diz assim: Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de toda a rua. Compreendendo o contexto histórico em que esse livro foi escrito, nós vamos observar tanto o contexto histórico quanto o contexto literário, que este nome deu-se origem pelas versões gregas e latinas da Bíblia, ou seja, Septuaginta e Vulgata. Então herdou esse nome de Lamentações de Jeremias. O contexto histórico é da incursão do exército militar da Babilônia no Reino do Sul, que era o reino de Judá. Jeremias, então, assentado, lamentando-se e chorando, ele vai emitir essas lamentações. E nesta lamentação, no penúltimo capítulo, que é o capítulo 4 do seu livro, ele vai observar que o ouro está se escurecendo e as pedras estão espalhadas. Esse ouro e essa pedra é o ouro e a pedra que representava a edificação, a opulência, a magnificência do templo construído por Salomão. Então nós vamos meditar sobre o tempo das pedras. Vamos observar então que Jeremias ali naquele momento observa pedras espalhadas. No entanto, o próprio Salomão já tinha tido uma predição na sua oração de um possível cativeiro ao reino de Israel. Vale lembrar também que nesta situação cronológica, o reino já está dividido e Jeremias pertence ao reino do sul, que é o reino de Judá, que agora está indo para cativeiro. No entanto, enquanto o reino estava unido sob o reinado de Davi, Saul e por último de Salomão, Salomão ora consagrando o templo e dizendo: Senhor, há de ser que quando o teu povo for levado a uma terra estranha em cativeiro, e voltando a sua face, voltando o seu rosto para Jerusalém, o lugar que está estabelecido o seu santo templo, olha dos céus, contempla e tenha misericórdia. E esse tempo vai acontecer. Ainda Salomão, no capítulo 3 do livro do pregador, o livro de Eclesiastes, no verso 5, ele diz: há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Entendendo de idiomatismo e de hebraísmo, nós vamos entender que o tempo de espalhar pedras estava referindo-se à limpeza de um terreno. E o tempo de ajuntar pedras estava representando, fazendo alusão ao tempo de ajuntar pedras para poder ali fazer as edificações. Pois é, Jeremias está no tempo de espalhar pedras. E às vezes, já aplicando aqui para a nossa vida, nós estamos nesse tempo onde todas as coisas estão espalhadas. Há calamidades, coisas incríveis, fatos que nós não estávamos esperando e vieram de surpresa e tomaram de assalto a nossa vida entrando sem ser convidados. No entanto, há o tempo de espalhar pedras e há o tempo de ajuntar pedras. Pode ser que tudo que está acontecendo na nossa vida é permissão de Deus e mais do que permissão, é um trabalhar de Deus espalhando as pedras para que ele possa vir edificando. É justamente isso que acontece no Novo Testamento, pois Zorobabel, nesse período interlinear, que é o período dos 400 anos do silêncio, ao começar esse período que faz a divisa entre Antigo Testamento e Novo Testamento, Zorobabel pega um prumo ao voltar do cativeiro e reconstrói este templo. Herodes, já no Novo Testamento, vai ampliar esse templo que Jesus Cristo tem acesso. E é justamente ali que Jesus Cristo vai pregar os seus sermões, tanto na Judéia quanto Samaria e Galiléia. O templo está estabelecido na região da Judéia, que é Jerusalém. Uma vez Jesus chama um homem chamado Simão, e ele é apelidado de Pedro. Pedro significa pequeno fragmento de rocha ou pequeno bloco rochoso. Jesus Cristo diz: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: tu és pequeno fragmento rochoso, mas para edificar a minha igreja precisa-se de uma pedra angular. A pedra angular que o profeta messiânico Isaías profetizou era Jesus,
a pedra de esquina, a pedra de quina, a pedra que estava nos cantos das construções, servindo de coluna. Então nós vemos que Jesus Cristo está vindo para um tempo de ajuntar pedras, e mais do que um tempo de ajuntar pedras, Jesus Cristo veio para nos utilizar como pedras da sua construção. O próprio Pedro, impactado com seu nome e com a revelação de Cristo sendo a principal pedra, a pedra angular, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, que nós, a igreja, somos pedras espirituais de edificação espiritual. Nós somos pedras vivas de edificação espiritual. Passe pelo tempo do espalhar de pedras. Passe pelo tempo onde tudo está espalhado. O Senhor está trabalhando nesse espalhar. O Senhor está limpando nesse espalhar. Chegará o tempo que Ele vai juntar para uma grande construção. Lembrando que nós somos parte ativa e constituinte da maior de todas as construções do mundo e de todos os mundos. É a construção da igreja, a qual fazemos parte e somos pedras vivas. Lembre-se disso. Tempo das pedras. Espalhar, ajuntar e ser. Deus te abençoe. Fui.